Clima de férias, cheirinho de festa no ar. Essa é uma semana que antecede ao Natal, mas a gente não pode baixar a guarda quanto à nossa saúde. Sempre prestando atenção em como a gente pode fazer escolhas mais interessantes. E hoje a gente está aqui para falar sobre problemas de digestão. E você que já vem sofrendo aí por algum tempo, come alguma coisa, não cai muito bem, vive tendo que tomar aí um sal de fruta, aquele chazinho de boldo, de repente está na hora de começar a pensar diferente, então fica com a gente para aprender mais sobre esse assunto. E hoje eu trouxe para você aqui uma frase de dito popular, digamos assim. Diz o seguinte: a vida é um eco. Se você não está gostando do que está recebendo, observe o que está emitindo. E eu achei legal isso aí, porque às vezes a gente quer tanto, exige tanto do outro, que esquece do que você anda fazendo, do que você anda falando. Se você espera coisas boas, comece a fazer coisas boas também, tá? Tá começando Vida e Saúde. Se você não pode ver o programa agora todinho, mas está interessado no tema, é simples. Você pode acessar o nosso canal no YouTube e procurar nas playlists este programa aqui de problemas de digestão. A gente está postando lá daqui a pouquinho para você e também para aquele seu amigo, aquela sua amiga que vive com dor de estômago, que vive com problema. Você pode compartilhar com ela o link deste programa, tá? Aproveita e se inscreve no canal, ativando lá a notificação, ativando o sininho para receber o aviso quando a gente postar alguma coisa nova aqui para você. Bom, doutora Daniela Cano está aqui com a gente. E doutora, obrigada por participar aqui, viu? Olá, Teru, muito bom estar aqui com você de volta. Eu também agradeço. Agora é o seguinte, digestão, ou na verdade, quando a gente come alguma coisa que não cai bem, pode se tornar uma verdadeira dor de cabeça. A pessoa fica irritada, o rendimento no trabalho cai, acaba o clima de festa. Digestão é uma função muito importante do nosso corpo, né? Com certeza. E a gente vai falar então, inclusive no outro programa, sobre a importância da absorção. Mas a digestão, é isso que você falou, pode virar uma dor de cabeça literalmente falando. Quando você não digere os alimentos, você vai sentir dor de cabeça. A gente às vezes não percebe, mas a digestão ela começa antes de chegar aqui no estômago, né? Com certeza. Como que é esse caminho que o organismo precisa fazer? Então, a digestão começa na boca, na verdade, com os dentes que vão quebrando a comida, a saliva que vai digerindo principalmente os carboidratos, os amidos, que são, por exemplo, a bolachinha, pão, né? O bebê ele não tem dente ainda para digerir, mas ele coloca a bolachinha na boca, o pãozinho, só com a saliva ele consegue digerir o carboidrato ou o amido que a gente fala. Interessante. Né? Aí da boca ele vai cair no esôfago, que é um caninho de passagem aqui. Do esôfago vai para o estômago, do estômago vai para o intestino delgado e do intestino delgado vai para o intestino grosso. Certo. Né? Então, da boca até o ânus, nós temos um tubo contínuo de quase 9 metros de comprimento, dependendo da pessoa. Né? Mas assim, eu tenho um tubo menorzinho, que eu sou pequenininha. Mas meu marido, por exemplo, que é maior, o tubo dele já vai ser bem maior. Então, é um tubo contínuo, uma coisa só. E aquelas pessoas, tem gente que come e em seguida já começa a sentir mal, começa a sentir uma queimação, tem gente que diz, embrulha o estômago, eu como e eu sinto como se tivesse uma pedra aqui dentro de mim, como pouquinho, mas eu sinto aquele peso. Tudo isso pode indicar problemas na digestão? Com certeza. Hoje as pessoas estão comendo muito rápido também e uma quantidade muito grande de alimentos e variedade, esse negócio de buffet aquilo e tal. E aí, cada alimento tem um tempo de digestão. Então, e a gente também hoje está comendo com o celular na mão tal. E aí, o problema de digestão está aumentando muito, assim como você já falou. Então, a gente tem que cuidar com o que a gente está colocando dentro da boca, né? O tempo que a gente está comendo, porque às vezes a gente quer comer um pratão num tempo de 15, 10 minutos, né? Não mastiga direito e aí vai sentir aquela pedra mesmo, né? Agora, será que existem alguns alimentos que, de repente, são assim mais... que causam mais digestão com facilidade, doutora? Então, os alimentos que a gente fala de leves são os alimentos que facilmente são mais ricos em carboidrato, água, né? Frutas, verduras, facilmente você quebra na boca já só com a saliva. Agora, os alimentos mais pesados como carne ou coisas que venham, queijo, por exemplo, que é uma concentração de gordura, né? Quanto mais proteína e quanto mais gordura, mais tempo vai ficar no estômago.
né? E tem alimentos também, como feijões, que o pessoal fala, ai, o feijão eu sinto pesado, me dá muitos gases, porque tem aquela Como película... sinto aquele estufamento. Exatamente, porque às vezes a pessoa não mastiga direito na boca também, né? Não digere já na boca, cai no estômago e tem uma películazinha chamada de fitato. E isso vai causar mais gases, né? Entendi. Então a gente tem que mastigar bem. Em geral, você disse que alguns alimentos levam algumas horas para digerir, outros são digeridos mais rapidamente. Em geral, quanto tempo leva para a gente esvaziar o estômago, para digerir completamente? Então vai depender do alimento. Se você toma só um suquinho, uma água, por exemplo, o estômago já absorve e acaba indo para o sangue rapidamente. 20 minutos no máximo. Se você come frutas, né, que a fruta é basicamente carboidrato com água, um pouquinho de fibra lá, frutas, verduras, sopinha de legumes, isso rapidamente, né, 30 minutos, 40 minutinhos no máximo está indo embora. Terminou a digestão. Terminou a digestão. Agora, se você vai colocando mais proteína, gordura, oleaginosas, né, o feijão, que também é muito proteico, a carne, o frango, o peixe, aí vai ficar mais tempo. Então pode ficar às vezes 8 horas, 9 horas, dependendo da quantidade do que você colocou. Olha só. Exatamente. Então, muitas horas mesmo. Eu estava imaginando 2, 3 horas no máximo para alimentos mais pesados, né? Muitas horas. Não aconteceu já de você ir numa festa ou num churrasco que você come muito, muito, muito e aí você não come churrasco, né? Não. Mas eu já fui assim mais carnívora e eu comia churrasco e no dia seguinte você fala assim, nossa, eu tô sentindo o almoço de ontem. Ou você vai num casamento, tudo, você fala, ai, não vou tomar café da manhã que eu tô com aquele estômago cheio. Sei. Realmente, porque o alimento tá lá às vezes 12 horas, 14 horas, porque nessas festas a gente exagera na quantidade, na variedade e sempre tem aquelas sobremesas com leite condensado, gordura, sorvete, né? Aqui é proibido falar leite condensado, viu, doutora? A gente chama de leite condenado. É verdade. Doutora, então, eu tô imaginando o seguinte, quando a gente exagera, e fica a dica já para você aí que tá chegando a época de festa, vai reunir a família toda, a tia vai trazer um prato, a prima vai trazer outro, o vizinho vai trazer a sobremesa. Essa história da gente experimentar de tudo um pouco, ela não vai bem para a digestão, então. Não, quanto mais alimentos você mistura na mesma refeição, mais problema digestivo você vai ter, porque o corpo começa a ficar, nossa, tem que digerir a gordura, agora tem que digerir a carne, agora tem que digerir, às vezes até o refrigerante, o excesso de bebidas que a gente bebe nas festas também. E aí o estômago, ele tem uma capacidade, né? E ele vai esticando, esticando e aquela comida não cabe toda, porque até 1,5 litro no máximo, e começa a voltar. E dá o refluxo, pode dar a queimação, Exatamente. A dor, o estufamento. Agora eu tô pensando o seguinte, você tá falando, doutora, de uma refeição exagerada, mas a gente não fica 8 horas sem comer de uma refeição para outra. Por mais que tenha comido, tenha exagerado na festa, às vezes tem gente que pesa no almoço, mas vai comer alguma coisa de janta ainda. E eu tô imaginando que se aquele estômago tá ocupado com a digestão anterior e ele recebe mais alimento e tem tempos diferentes de digestão, eu tô imaginando que isso aí não vai virar uma salada muito boa na digestão, não. Aquele saquinho, né? O estômago cheio de comida, cheio de gordura e você tá com ele cheio, ainda não deu tempo de esvaziar, já vem outra comida. O ideal quando você exagera é fazer o jejum na próxima refeição. Ótimo, Ou boa tomar um dica. Suquinho, ou tomar água, um chazinho, uma coisa assim. Uma coisa ultra leve. Exatamente. Maravilha, então já estão aí 2 dicas preciosíssimas de tudo que a doutora Daniela falou. Agora é o seguinte, existem alguns hábitos que a gente vai adquirindo ao longo da vida, ninguém ensina pra gente não, mas a gente vai adotando ao longo da vida que podem prejudicar a digestão. E eu vou tirar aqui dessa brincadeira que as meninas aqui da produção prepararam, vamos começar aqui por cima, ó. Este item aqui, mastigar bem os alimentos. Qual é o papel da mastigação? Você vai falar sobre absorção num outro programa, mas o papel da mastigação para digestão. Então, a mastigação, os dentes têm que estar bem certinhos para a gente quebrar bem o alimento, porque digestão é isso, é a quebra do alimento para ele poder ser absorvido no intestino. Então, primeiro de tudo, você tem que comer até sentir que virou uma papinha na boca antes de engolir. E geralmente a gente tem pouco tempo para comer e a gente come muito rápido e mastiga até 2, 3 vezes
né, por mastigação e a gente cai Por o garfada, alimento é pouco. inteiro no estômago. Isso vai prejudicar o estômago já. Tá, então mastigar bem os alimentos, comer devagar. Inclusive é uma dica para quem quer ficar elegante aí por mais tempo, né? Vai comer menos se mastigar mais. Exatamente, porque o centro da saciedade, que fala assim, olha, você já está com o estômago cheio, ele vai demorar para ser acionado uns 20 minutinhos. Então, se você come muito rápido, quanto mais rápido você come, mais você vai querer comer. Então, até para perder peso, para estimular a saciedade, né, para dar o sinal no seu cérebro que você está bem, tem que comer mais devagar. Tá. Eu gostei aqui do que a doutora Daniela falou sobre mastigar bem até virar uma consistência de purê na boca, porque tem gente que fala, tem que mastigar 60 vezes. Não, 38 vezes. Sim. Minha mãe falava, quando a gente era pequenina, ela falava, estômago não tem dente, tem que mastigar primeiro. Existe um consenso sobre quantas mastigadas a gente deveria dar? Então, vai depender do alimento, né, e da força do seu dente também. Tá. Então, quanto mais, por exemplo, uma castanha, que é mais dura, tem mais óleo, você tem que mastigar mais tempo. Tá. A carne, né? Então... Já uma fruta macia como o mamão é mais rápido, né? Banana, né? O arroz, que é super fácil de digestão, aquela saliva vai misturar bastante e rapidamente você faz a digestão, é mais rápido. Então tá bom. Primeira dica, então, gente, mastigar bem os alimentos. Vamos ver, então, um outro problema que pode dificultar a digestão, concentração na hora de comer. Você falou sobre o uso do celular. A gente está trabalhando hoje na hora de comer. Trabalhando, às vezes, recebendo uma descarga muito negativa de briga, de discussão, de desavenças. Existe um movimento hoje que é o slow food, né? Que para a pessoa comer devagar, pensando em coisas boas. Essa concentração na hora de comer, a gente precisa resgatar, doutora. Exatamente, a gente tem que ter uma concentração plena, que a gente fala, um mindfulness, né? Porque se você não está olhando o que você está comendo, não vai aquele sinal para o cérebro também da saciedade. Além de você não prestar atenção quantas vezes você está mastigando, o que você está colocando, você não está sentindo o sabor do alimento. Então, quando a gente não tem essa concentração, a gente acaba comendo mais também pela não percepção do sabor, né, e da visualização que você tem do prato também, que a gente começa a comer, na verdade, com os olhos. Com certeza, com os olhos, pelo cheirinho também. E aí é o seguinte, vale aí a disciplina de cada família. Em casa eu coloquei a regrinha, funcionou. Coloquei a regrinha, não, a gente conversou sobre não celular na mesa. Maravilha. Então, funciona muito bem, todo mundo respeita. E aí, quando a gente vai para um restaurante, por exemplo, a regra está valendo também. Concentração na hora de comer. Um outro problema para a digestão é o líquido, doutora. E esse aí eu queria que você falasse muito bem por que o líquido pode prejudicar a digestão. Todo mundo, primeira coisa que eu pergunto para os pacientes é isso: por que você acha que o líquido vai fazer mal para a refeição? Todo mundo fala, é porque o estômago, né, vai ficar cheio e tal. Sim, isso é verdade. Né? O estômago tem uma capacidade de complacência, que a gente fala de esticar e voltar ao tamanho. Então, quanto mais líquido você coloca, mais cheio ele vai ficar e mais vai atrapalhar a digestão. Isso é óbvio. Mas o problema já começa na boca. Porque quando você coloca o líquido na boca, seja água, seja suquinho, esse líquido vai misturar com a comida e o seu cérebro vai falar, não vou produzir saliva. Você inibe a produção de saliva e a saliva tem essa enzima, a amilase, que vai ajudar a quebrar o amido. Tá. E na água, no suco, no refrigerante não tem essa enzima. Então você já começa a prejudicar a digestão do carboidrato na boca. Então, por isso que a gente não deve, além de prejudicar o estômago, você já prejudica a digestão na boca mesmo. Estou imaginando que como você não facilita a digestão, não permite a digestão já na boca, isso vai dar uma fermentação, no mínimo, aqui desse alimento que não foi digerido, que não começou o processo certo, né? Porque ele vai cair no estômago, mal digerido, vai para o intestino e no intestino tem aquelas bactérias que vão tentar e vão começar a fermentar. Então, eu sempre falo, toma o líquido, se você está com muita sede na hora de comer ou vai para um restaurante, toma o líquido antes da refeição, enquanto vai esperando a comida chegar tal, que aí o líquido já vai embora. Legal. Ou e aí dá para esperar uns 15 minutinhos ali para esse líquido ser absorvido, não atrapalhar a digestão. Principalmente líquido frio, a gente tem muito hábito, principalmente nessas festas agora de fim de ano. Tá calor. Come um monte de gordura, um monte de proteína, um monte de variedade de doces, aí vai lá e vai tomando ainda líquido gelado. E isso atrapalha muito a digestão, porque a nossa temperatura é de 36, 36,5, nossa temperatura corporal. Imagina que você toma um gelo que está lá 0 graus, né? Vai aquela coisa gelada, o estômago tem que fazer um esforço para estar esquentando para ele continuar o movimento de digestão. Então, tem que cuidar muito com líquido gelado. Doutor, uma coisa que funcionou muito para mim foi esse esquema de beber antes, mas não logo antes da refeição, mas beber água
hidratar antes da refeição, Isso. umas 2, 3 horas antes. E é incrível como a minha sede na hora do almoço diminuiu. Porque eu tinha o hábito, alguns anos atrás, eu tinha o hábito de beber também junto. Sim. E eu aprendi, e aí, óbvio, né, que no momento que a gente está fazendo a mudança, não é sempre fácil, porque o corpo pede. Você fala, eu não vou beber. Virou um hábito. Virou um hábito. E parece que o corpo fica pedindo aquele líquido junto. Mas quando a gente se hidrata e decide não vou beber mais, realmente funciona. Beber porque antes. se você vai sentir sede na hora de comer se você não toma água entre as refeições. Certo. Porque a saliva, a gente tem várias glândulas aqui embaixo, né? 6 principais e várias debaixo da língua, tudo que vai jogando jatinho de água da saliva. Se você não tomou água entre as refeições, você não tem essa produção de saliva e a boca fica seca. E aí você começa a colocar líquido na refeição. Faz sentido, faz muito sentido. Por isso que a gente tem que hidratar muito o corpo entre as refeições. Entre as refeições, tá? Bom, um outro problema digestivo, ou um outro problema que pode atrapalhar a digestão, seriam as frituras e estimulantes. Por quê, doutora? Você falou de carnes, falou de muitos tipos de proteínas ao mesmo tempo. Sim. A gordura, a fritura, na verdade, você não consegue digerir com a saliva nem com o dente. Aí ela cai lá no estômago. O estômago está produzindo ácido clorídrico, tudo também que não aceita muito bem a gordura. Então ele vai deixando lá até que vai cair no intestino. E nesse momento que a gordura vai cair no intestino, a vesícula biliar libera a bile que foi produzida no fígado, que é tipo um detergente, um emulsificante para meio que tentar dissolver aquela gordura, porque o organismo sabe que se aquela gordura for para o intestino, ela for absorvida, for para o sangue, vai fazer muito mal para a gente. Então, a gente tem mecanismos para tentar dissolver essa gordura antes de ela ir para o intestino. Só que, infelizmente, a indústria de alimentos sabe muito bem disso, que a gordura dá prazer. Né? Quando a gente ingere gordura, tudo que é frito é gostoso, não é? Batata até pedra frita, viu, doutora? É mandioca gostoso. frita, berinjela frita, Que né? coisa. Banana frita, tudo fica maravilhoso. Até naqueles países asiáticos que eles fritam grilos e insetos, né? Fica maravilhoso. Mas é porque a fritura, ela atua, além dela realçar o sabor do salgado e do doce, ela atua no cérebro numa área que dá prazer. E por isso que a gente vicia, vamos se dizer assim. Certo. Então, por isso a gente tem que cuidar. E ela vai atrapalhar a digestão, então? O corpo vai tentar, mas vai atrapalhar a digestão. Atrapalha porque vai ficar mais tempo lá no estômago, né? Além de fazer muito mal. E os estimulantes, como pimenta do reino, né? Que pode machucar a parede do estômago também, eles inflamam. E cafeína, né? Produtos com cafeína também acabam dando essa irritação dentro do estômago e dá mais gastrite, refluxo também. É por isso que você nunca viu fritura aqui no Vida e Saúde, viu? A doutora Daniela acabou de explicar que 10 anos de Vida e Saúde a gente não faz fritura, a gente usa muito forno e fica a dica para você, batata no forno e também dá uma grelhada na frigideira com muito menos óleo, quando não com zero. Sim. E o sabor fica gostoso também. Com certeza. Tem que arranjar estratégia, né? Senão a gente volta para a velha vida. É muito importante a gente fazer uma comida saborosa, né? Porque não adianta ser saudável e ruim. Não. Tem que ser gostoso. Sim. E doutora, eu sei que esse não é o último dos gerais, mas a gente pegou aqui os principais problemas que atrapalham a digestão. A quantidade de comida, e eu quero falar com você agora que está se preparando aí para receber na sua casa ou que vai na casa dos seus parentes, dos seus amigos. Presta atenção na quantidade de comida. A gente tem uma capacidade que a gente consegue dar conta aqui dentro. Exatamente. O estômago, ele está aqui, né? Ele está bem no meio aqui, debaixo do pulmão, e a gente tem que cuidar com a quantidade, porque aquilo que eu falei é como se fosse uma bexiga, ele tem uma capacidade de complacência, ele expande. Ele tem vários músculos lá que expande, mas se você exagera, né, a gente tem que cuidar principalmente em festas e buffets aquilo, que a gente vê de tudo, né, então sempre a gente tem que ver tudo que tem na mesa e escolher, né, de maneira racional, mesmo em festas. Vou comer aquilo, e depois você faz o seu prato. Depois que você já viu tudo que tem para ser servido, você faz suas escolhas, porque o ideal é a gente sair da mesa com aquela sensação ainda que poderia entrar mais, e não com aquela sensação que já está estourando. Isso faz muito mal. Boa dica, então. Sair da mesa quando você ainda sabe que poderia caber mais um pouquinho aí. Não aquela sensação de que você tá pronto para ir no banheiro, botar para fora. Exatamente. Por favor. Já passou do limite. Já passou do limite. Última dica, a gente tem prejuízos inúmeros da má digestão, mas a disposição fica muito comprometida quando a gente está com a digestão ali parada, né? Com certeza. Sonolência.
fraqueza. Porque se a gente come muito, o nível de glicemia começa a subir no sangue, e aí começa a subir o nível de insulina, e esse excesso de insulina começa a dar sonolência também. Aí prejudica trabalho, concentração, produtividade, energia. Até gerando perigo, né? Quem vai pegar a estrada, por exemplo, pega leve na comida também. Exatamente. E se a gente come muito, é isso que você falou, né? Além desse refluxo, que pode começar a machucar o esôfago, porque aquele ácido do estômago começa a subir no esôfago, começa a queimar, né? Pode virar um tumor se for a longo prazo. Então, a gente tem que cuidar muito. Cuida bem desse bichinho aí, porque ele faz muito por você, viu? Doutora Dani, obrigada pela participação aqui no Vida e Saúde mais uma vez, tá? Prazer é meu. Ó, a gente faz uma pausa agora e depois do intervalo, o doutor César Vasconcelos vai trazer aqui no Claramente a segunda parte de uma conversa interessante sobre a raiva. O que será? O que fazer com a raiva excessiva, especialmente no casamento? E ainda tem receita, bolo de carne vegano com o chefe Ricardo Fioravanti. Isso é Vida e Saúde, não perde não que a gente já volta.